mas queria agradecer a presença de vocês. É um prazer e uma honra estar aqui com esses parceiros aí de história, tanto a Silvana como a Luciana. A gente já tem uma história muito bacana dentro do Cândido, inclusive envolvendo o movimento da luta antimanicomial. E a Alice Cossani também, obrigado por estar aqui com a gente. A Alice, parceira aí das artes, né? Do Teatro das Artes, parceira também aqui do SECO, representando a Unicamp como professora. Então, a gente tem uma parceria muito bacana. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou contar um pouquinho dessa história, tá bom? Assim, são com a gente praticamente 30 anos de história, então vou tentar fazer um pequeno resuminho dessa história, focando nas questões que envolvem, né, o movimento da luta antimanicomial e esse diálogo, né, com a arte, com a cultura e com outras linguagens que a gente pode dizer que não é da matriz original da saúde mental. Tá bem? Eu vou falar a partir do ponto de vista de um trabalhador, de um parceiro, de um amigo, até porque eu não venho da formação da saúde, né? Eu venho da formação das artes. E depois eu acho que Silvana e Luciano vão falar muito bem, né? A partir da experiência do frequentador, do usuário. Tá bom? Então, essa história comigo, aqui em Campinas, ela começa lá nos anos 90, 91, mais ou menos, quando eu conheci o movimento da luta antimanicomial em Campinas. Então, para aquelas pessoas que não estão muito familiarizadas com esse nome, né, esse movimento ele começa aqui no Brasil, lá em 80, a gente fala que oficialmente em 1987 nós tivemos aí num encontro, num fórum de saúde dos trabalhadores de saúde de Campinas, no Fórum Brasileiro. Então, a gente tem a primeira carta de Bauru, que a gente fala, né? Onde tem o primeiro manifesto, onde se oficializa o início do movimento da luta antimanicomial aqui no Brasil. E esse movimento ele vem propondo uma mudança no modelo de atenção e cuidado às pessoas com transtornos mentais. Então, o que a gente tinha no Brasil, né, e tem até hoje, eram os hospitais psiquiátricos, os grandes hospitais, os manicômios, os hospícios, né? A gente pode dar vários nomes a eles, mas na sua grande maioria, né, eram serviços fechados, né? Serviços que tinham uma característica de internação, de longas internações, e as pessoas, uma vez elas entravam nesses hospitais, dificilmente dificilmente saía, né? Ou saía de um e ia para o outro, a pessoa acabava virando um frequentador ad eterno de um hospital psiquiátrico. A gente não tem muitas experiências de melhora, ou pessoas que tiveram alta, enfim, é um sistema que, apesar de ter o nome de prestar cuidado e atenção a essas pessoas, era um sistema que se pautava muito, às vezes, pelos excessos, né? Excesso de medicação, excesso de privação, internações sem critério, as pessoas eram tiradas do convívio social, elas eram praticamente presas no espaço. Uma vez ali dentro, ela perdia, né? Perdia o direito à voz, a escolher o que ela queria. Então, aqui no Brasil, esse movimento ele começa, lá em 87, a propor um novo modelo de atenção e cuidado. O que significa isso? Substituir o hospital psiquiátrico tradicional por serviços de saúde especializados e que pudessem dar uma atenção e cuidado, né, para essas pessoas de um jeito mais humano, mais específico, sem internações desnecessárias, né? Então, começa a se criar aí uma série de serviços aí na década de 90, né, para substituir esse hospital. E é nesse panorama que eu conheci aqui em Campinas o movimento da luta antimanicomial, lá em 1990, final de 90, né? Começou a acontecer aqui no Brasil alguns movimentos que eles chamavam de derrubada simbólica dos muros dos hospitais. E eram ações culturais, né? Porque a derrubada era simbólica, ninguém ia lá derrubar muro de verdade, mas eram ações culturais envolvendo usuários da saúde mental, familiares, profissionais da saúde, artistas, pessoas ligadas à cultura, jornalistas. Foi um período assim que teve muitas matérias jornalísticas denunciando esses maus tratos dentro de hospitais psiquiátricos,
E aqui em 1990, essas reuniões começam a acontecer e começam a ganhar uma certa força. Eu ainda não conheci o Cândido, não tinha nenhuma relação, né? É desse momento também o início que a gente fala aqui em Campinas da cogestão, né? O Cândido é um serviço que tem uma relação de cogestão com a Prefeitura Municipal de Campinas. Ele é uma entidade filantrópica, né? Não é um serviço do SUS exclusivamente, né? É um serviço privado, mas que tem uma parceria com o SUS e é mantido com a verba pública, né? Então, lá em 90, começam essas discussões, e em 91, de fato, essa parceria com a Prefeitura de Campinas ela é firmada, né? E é nesse contexto que eu conheci o Cândido, através do movimento, porque naquele período haviam também pessoas participando desse movimento que não eram da saúde, né, que a gente fala. Tinha um grupo de artistas que começou a frequentar, e a gente acabou participando de algumas dessas derrubadas simbólicas, né? Esse grupo. Por exemplo, eu pude participar de uma ação que aconteceu em Juqueri, em Campo da Rocha, e uma ação que aconteceu lá em Ribeirão Preto, no antigo hospital psiquiátrico, daqueles grandes, daqueles bem manicomiais. E o que era esse evento, né? Era um dia, normalmente acontecia durante um dia inteiro, onde a gente montava, né, uma espécie de um palco. Se não desse para montar palco, era no chão mesmo, com uma estrutura de som. Ficavam pessoas tocando, né, banda, amigo, enfim, fazendo tinta, papel, ou o local disponibilizava uma parede, então as pessoas iam pintar, fazer o que queria, e enquanto isso o gente falava poesia, fazia performance, né? Então era uma ação cultural dentro do hospital, simbolizando essa derrubada simbólica dos muros dos hospitais. Então é nesse contexto um pouquinho que eu conheço o Cândido, né? Através do movimento da luta antimanicomial em Campinas, de algumas reuniões, tanto eu como o João Bosco, né, que é um parceiro de trabalho aí nesse processo todo. Quando a gente chega no Cândido, lá em 91, né, eles estavam começando a implementar esse novo modelo. Então, o momento também, aqui no Brasil, mas vou falar de Campinas, era um momento de muita abertura, né, uma abertura a novas possibilidades. É aquilo que o movimento da luta discutia, e eu acho que é importante a gente falar, e nos dias de hoje a gente reafirmar isso, né? O movimento da luta antimanicomial, ele é um movimento social, primo, irmão de vários outros movimentos aqui no Brasil, né? O movimento negro é um deles. São movimentos que defendem os direitos humanos, defendem a liberdade, defendem o respeito, defendem o tratamento digno, defendem a inclusão dessas pessoas na sociedade, né? Defende que elas também tenham acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, como qualquer outro cidadão. Então, é um movimento social, sim, e desde a sua origem tem essa característica, né? Então, a gente chegou nesse meio tempo ali, e no momento em que as equipes que estavam ali no Cândido naquela época, assim, abriram espaço para novas experiências. E nesse pacote das novas experiências, as ações com a arte talvez foram as primeiras a entrar, né? Assim, trabalho com a arte. Então, a gente começou a desenvolver alguns ateliês. O João Bosco, por exemplo, começou a desenvolver os ateliês abertos de arte com os pacientes moradores da época. Eu comecei a fazer algumas oficinas de teatro, fazer roda de música, tudo de maneira ainda meio informal, né? Sem nenhuma relação ainda oficial com a instituição. E nesse processo, né, assim, a gente foi experimentando e vendo assim, em que medida que a arte podia contribuir tanto nesse processo de abertura, né, de um diálogo de novo com o convívio. Naquela época, por exemplo, assim, tinha muita gente internada no Cândido, pessoas que estavam com anos de internação, pessoas que já estavam naquele estado de a doença já estava cronificada, que eram praticamente moradores da instituição, e um tanto de gente internada em crise. Esses mais antigos já tinham perdido praticamente o vínculo com a sociedade lá fora, né? Pouco eles circulavam nos espaços externos ou na comunidade de Sousas. Para quem não sabe também, o Cândido, naquela época,
todos os serviços ficavam em Souzas, né? Diferente da rede que a gente tem hoje, que ela está distribuída aí no município de Campinas. Naquela época, ficava tudo em Souzas. Então, a gente começou a desenvolver essas ações com a arte, com a cultura dentro da instituição, sempre alinhada com o movimento da luta, né? Porque esse movimento, ele não parou de promover discussões, de promover conversas. Todo dia 18 de maio, a gente simbolicamente, né, reafirma esse compromisso de continuar a batalhar por esses direitos, por essa transformação. O modelo da reforma psiquiátrica pressupõe uma substituição progressiva, né? Campinas, por exemplo, é uma cidade que conseguiu avançar bastante. Hoje, só falando rapidamente, a gente tem, né, na cidade de Campinas, vários serviços que compõem a rede de saúde mental, que a gente pode dizer que são os CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente tem CAPs adulto, CAPs infantil, CAPs AD, que atende a pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. A gente tem os centros de convivência, que é um serviço como esse aqui onde eu trabalho. A primeira missão do centro de convivência foi promover esse diálogo entre os usuários da saúde mental e a comunidade, e também abrir para que a comunidade também pudesse acessar essas oficinas. Então, são serviços que a gente tem um trabalho direto dentro das comunidades, né? Hoje, os centros de convivência estão, né, nos territórios, parceiros das redes locais de saúde. A gente compõe a rede de saúde. Então, a gente tem um centro de convivência, a gente tem projetos de geração de renda, né? O NOT, o Núcleo de Oficina de Trabalho, que está lá em Souzas, e também temos a Casa das Oficinas, temos as moradias assistidas, que são casas, pequenas repúblicas onde moram esses usuários. Então, a transformação, a substituição, ela é um pacote, né? Não é substituir um serviço por outro, né? Mas por vários serviços que podem dar atenção e cuidado para essas pessoas de acordo com a necessidade, mas principalmente, né, para que essas pessoas continuem tendo um vínculo comunitário e social, ou seja, continuam um vínculo com as suas famílias, morando, né, podendo exercer a sua cidadania. Então, ao longo desse tempo, assim, o movimento da luta antimanicomial, e não é um movimento só de trabalhadores, né? Ele é um movimento que inclui trabalhadores da saúde mental, inclui usuários, familiares e parceiros. Esses outros podem englobar qualquer outra pessoa que se identifique com essa causa e queira fazer parte, né? Então, ele não é um movimento que ele é institucionalizado, né? Ele é um movimento livre. E aqui em Campinas, ele teve e tem a participação até hoje, por exemplo, dos trabalhadores que são da Rede Cândido, né? Dos usuários que são da Rede Cândido, mas também dos serviços que são da Prefeitura e do CRP em Campinas. O CRP é parceiro do movimento desde a sua origem e promove regularmente encontros e debates. Esse ano não, né? A gente está numa situação meio ímpar em Campinas, né? No mundo, né? Então, esse ano, essas reuniões, esses encontros, eles não têm acontecido, mas todo ano a gente, no mínimo no 18 de maio, faz um grande encontro, e isso é nacional, não é só em Campinas, para repactuar, né? Repactuar esse compromisso de continuar a defender essa mudança, apostar nesse modelo que a gente acredita que é o modelo mais humano, com respeito a essas pessoas, com respeito às diferenças, podendo permitir que as pessoas existam apesar dos seus problemas, apesar da doença, apesar de uma situação que a gente sabe que é importante dizer que a doença mental ela não tem cura, né? Ela não some. A gente trabalha com a ideia de poder estabilizar o quadro, mas principalmente ofertar para essas pessoas uma rede de cuidado, de apoio, de atenção e de convívio, que é isso que eu acho que a gente acredita que promove uma melhora na vida da pessoa. Mas não tem cura. Assim como a diabetes, assim como outras doenças, a pessoa que tem vai conviver com isso. A pessoa e a sua família, né? Porque é muito importante também a gente olhar para os familiares. São eles que convivem diretamente com essas pessoas, são eles que muitas vezes têm que ali no corpo a corpo, no dia a dia, dar conta disso aí.
Por isso que é um movimento tão importante, né? E é muito importante que ele tenha a participação desse conjunto de pessoas, não só de quem está em tratamento e de quem está trabalhando. Quer dizer, por isso que a gente, inclusive, chama de um movimento social, né? Ele é um movimento comunitário. Se a pessoa mora numa determinada rua, num determinado endereço, provavelmente os vizinhos também vão conviver com isso, né? Todo mundo que está em volta, de alguma maneira, acaba tendo uma relação, e é importante essas pessoas também aprenderem a se relacionar com isso, né? Com essas diferenças. O centro de convivência, que é aqui onde eu estou, é uma das coisas que a gente fala, né? A palavra convivência, o exercício da convivência pressupõe, muitas vezes, a gente aprender a lidar com a diferença com o outro, com aquilo que não é e não pensa igual a mim, né? É esse exercício, essa delicadeza e essa beleza da gente conviver com essas diferenças e, a partir desses encontros, a gente produzir alguma coisa. Então, tudo que a gente faz, praticamente, é mote para poder se encontrar, né? Então, o movimento da luta antimanicomial, né, ele faz essa defesa dessas mudanças. E desde a sua origem, por exemplo, quando eu falo ele, eu estou falando de pessoas, né? Uma das pessoas que estão e que participam desse movimento. Ao longo da história, foram abrindo espaços para que outras linguagens, outras manifestações pudessem estar nesse diálogo com a saúde. Então, eu falo que a gente tem um diálogo muito forte com a cultura. E dentro da cultura, a gente coloca as manifestações artísticas, né? Porque elas foram o primeiro carro-chefe, foram as artes. A partir disso, a gente foi ampliando, até para entender melhor o que é a cultura, o que é uma ação cultural, o que é uma manifestação cultural, né? Vai muito além do que uma manifestação artística. Mas o movimento, assim, ele faz essa abertura. E aí entra depois, assim, começou a entrar pessoas da educação, pessoas do esporte, né? Você começa a abrir para outras áreas que não são da matriz, né, da saúde, ali da raiz da saúde, mas que compõem uma rede de cuidado, de atenção, que é bem bonita, porque ela é bem diversa. Você tem desde o serviço mais especializado, que atende as pessoas que estão em crise, precisando de uma atenção mais intensa, até a pessoa que está numa situação mais estável, né? Que vai lá, faz o seu acompanhamento, toma a sua medicação, mas que está conseguindo retomar coisas da vida, né? Está conseguindo estudar, está conseguindo trabalhar, está conseguindo fazer uma rede de amigos, enfim, frequentar outros locais. Então, é um leque de opções muito amplo, né? E a gente não pode ficar olhando só para dentro da saúde, né? Eu acho que muito do trabalho que nós fizemos aqui, nós, né, artistas que não vêm da saúde, né? Quando a gente chegou, o que nós fizemos foi olhar para a saúde, para a beleza, e não para a doença, né? Até porque os profissionais da saúde, por exemplo, já olhavam especificamente, né, para a doença, para o quadro, para o sofrimento. O que a gente tentou fazer ao longo desses anos foi olhar para aquilo que era, bom, além da doença, o que tem aí? Tem um sujeito, que tem uma história, que tem um gosto, né? E a gente começa a olhar para essas outras coisas e começa a acender luz nessas outras coisas. Na beleza de cada um, no encanto, naquilo que ele pode oferecer, né? Na sua capacidade de criar, de inventar, de produzir, né? De se encontrar. Enfim. Eu acho que a gente começa a olhar para isso ao invés de olhar para a doença, né? O grande diferencial aí, e eu acho que, né, uma coisa que aqui o movimento da luta assim, sempre abriu possibilidades para outras experiências, para outras invenções. Então, eu não estou controlando o tempo, eu não sei quanto tempo eu já falei, talvez eu já tenha falado até demais, né? Enfim, eu acho que é isso, era mais para dar uma introdução, são 32 anos praticamente de história aqui em Campinas, né? E no Brasil. Então, muita coisa aconteceu nesse período. Eu acho que é importante a gente também dizer que a gente está vivendo hoje, né, um momento muito delicado, né, de um governo que vem apostando na inversão desse modelo, né, um governo que vem de uma diretriz lá do governo federal, de que vamos voltar para o hospital psiquiátrico, vamos voltar para os modelos mais manicomiais.
vem acenando nessa direção, né, de que talvez fechar as pessoas seja mais interessante. Eu acho que mais do que nunca hoje em dia, né, o movimento da luta antimanicomial, todos nós, trabalhadores, usuários, parceiros, amigos, a gente precisa fortalecer esse movimento e continuar apostando e defendendo esse modelo que a gente acredita que ele é o modelo mais humano, talvez seja a palavra mais humano, né? Vamos tratar as pessoas com respeito, com humanidade e dignidade. Tá bom? Eu acho que é isso. E depois, se tiver mais alguma coisa, eu acho que a gente vai abrir para perguntas. Beleza? Obrigado, então. Passo a palavra. Muito obrigada, Marcelo, pelo seu relato. Acho que já dá uma introduzida boa, né, nesse papo, que a gente sabe que é bastante extenso, mas que seja pelo menos uma oportunidade de colocar a pulga atrás das orelhas, trazer um pouco de informações, relatos, sensibilizar as pessoas para isso. E depois, com certeza, existem outros contextos que a gente pode seguir nossas conversas. Para quem quiser deixar alguma pergunta, fiquem à vontade para pôr no chat, posso ir lendo também, mas quem também quiser fazer sua pergunta, abrir seu microfone, abrir sua câmera, no final a gente vai ter um momento para essa interação mais direta. Mas caso te surgiu, pode colocar ali escrito no chat, que também eu vou lendo e vou colocando aqui para os nossos convidados. Agora a gente vai escutar um pouco do relato da Silvana Borges, que ela é usuária de serviço de saúde desde 99. Ela iniciou no ateliê do Espaço 8, quando começou a sua prática nas artes plásticas, momento também que se engajou na militância da luta antimanicomial e foi a primeira voz feminina da Rádio Maluco Beleza, um ponto de cultura que fica lá dentro da sede do Cândido Ferreira. Silvana, por favor, se junte a nós, conte seu relato. Silvana, eu acho que o seu microfone está desligado. Tá Não, bom? já ativei. Vou falar de novo. Bem-vinda. Obrigada. Vocês estão, Marcelo, e estão me vendo no quadradinho pequenininho. Sim. Tá? Boa tarde, primeiramente. Queria agradecer o convite de estar participando com esses companheiros e conhecendo novas pessoas como a Alice, como você, Paula, né? E esse espaço dentro dessa exposição conjunta entre o Museu Vivo do Cândido Ferreira, né, e do Espaço Pavão Cultural, dessa exposição que é o Trama, né? Para estar falando de um assunto que eu conheço na pele, né, Marcelo? Penso assim, falar sobre a luta antimanicomial, eu acho assim, obviamente que tem quem escreveu os livros, os técnicos que trabalham com os serviços, profissionais como, por exemplo, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, mas o próprio usuário, quando ele tem o direito de fala, que nem eu estou tendo aqui nesse momento, e viveu a prática, né, do manicômio, né? A palavra é essa, manicômio. Porque, veja bem, o meu tratamento se inicia lá atrás, em 1987. Então, em 1987, era antes da reforma psiquiátrica, que o Marcelo disse aí há pouco, de 1990. E eu iniciei minha internação primeira lá no manicômio, no sanatório Érico Bairral, por duas vezes seguidas, em 87 e 89, né? Numa data assim super marcante, que foi 24 de dezembro de 87, véspera de Natal, e foi lá que eu conheci a camisa de força. Bem mais tarde, dentro do Cândido Ferreira, artisticamente falando, a gente faz uma intervenção ali na 13 de maio e eu pinto a palavra liberdade, que é um dos poemas que eu tenho, que eu também sou poetisa, né? E
E assim, para mim ter vivido aquilo que eu vivi lá atrás, conhecer de 87, eu vou conhecer o Cândido só em 99. Todo esse período eu passei por outras instituições, né? Eu passei por outras instituições, passei pelo antigo extinto Bloco 7, que é fechado da PUC Campinas, que não existe mais. Espero também que o Bairral não seja mais como era, né? Porque o dono daquele manicômio, que atendia SUS, atendia particular, ele era dono também de clínicas particulares dentro de Itapira e de um laboratório de remédio. Quer dizer, Itapira foi muito tempo o pulo, né, o grande centro dos hospitais psiquiátricos. Depois mudou para Sorocaba, que foi a grande época do Flamas, que eu, ativamente como militante da luta antimanicomial, participei de várias reuniões em Sorocaba para a gente conseguir fechar, acho que o Veracruz, fechar vários, mudar a cabeça do pessoal lá. Dentro da luta, a gente já participou de várias reuniões, de vários outros lugares, com a bandeira da luta antimanicomial. E aí, quando eu venho transferido da PUC para tratar psiquiatria dentro do Cândido, foi quando eu comecei na luta antimanicomial, né? E aí, quando eu tive alta depois de 35 dias, porque quando eu era internada no Bairral, minhas internações eram de mais de 100 dias, porque, certo, ganhava por cabeça, como gado. Quanto mais caso fechado internado, mais era lucro, né, para o dono do hospital psiquiátrico. Então, eu fiquei 102 dias, depois 100 e poucos dias, né? Da segunda vez eu deixei para me internar, eu deixei passar Natal, Ano Novo, segurei a barra, e aqui em Campinas não estava dando certo a experiência medicamentosa da PUC comigo. Eu falei, não, eu vou aguentar para o Natal, Ano Novo, depois, dia 1º, dia 2, até o dia 11, eu ligava para o hospital, eu não conhecia outros lugares. Aí eu ligava todos os dias para o próprio Bairral para tentar uma internação e consegui. Internação lá foi mais 100 e poucos dias. A gente não pode deixar... O Cândido Ferreira, ele vai completar, acho que 96, 97 anos, né? O Cândido também já foi sanatório. O Cândido também já foi manicômio, né? Então, década de 40, 50... os vizinhos ali do Cândido Ferreira sabiam até o dia do eletrochoque. Por quê? Por causa dos gritos dos pacientes, por causa disso, daquilo, outro. E outra, quando eu com 35 dias, eu tive alta da internação, assim que eu cheguei no Cândido, com 15 dias eu já comecei a fazer tipo de um estágio na piscina gráfica, e tive alta e continuei o meu trabalho dentro do Norte, onde eu estou até hoje, né, no núcleo de oficinas de trabalho da Associação Cornélia. Teve uma época que eu fui trabalhar no Centro Souza, na antiga lojinha que tinha lá, não uma loja grande, que hoje a gente tem um armazém de oficinas, e aí o pessoal encontrava comigo, você é lá do manicômio, você é lá do sanatório, Cândido Ferreira, e isso doía o ouvido, você ouvir falar essa palavra, sanatório, mas eu já vivi num sanatório que foi, né? E aí depois eu fui entender que o Cândido também, né, foi um sanatório, né? Esse método do eletrochoque que existia, que eles existe até hoje na Unicamp, tá? Só que eles aplicam anestesia e tem um nome de eletroconvulsante. Eu não concordo, né? Eu sei que tem psiquiatras, até psiquiatras amigas minhas, que diz que é só em caso catatônico que se usa esse tipo de tratamento. Mas eu estou bem, graças a Deus, mas eu não concordo muito com esse tipo de tratamento de ter que colocar o eletrochoque. E assim, naquela época, o que era você fazia um paciente? Se amarrava, né, as amarrações, a questão do eletrochoque, a questão de deixar... O Cândido tinha um pátio dos pelados, obviamente. O
Cândido tinha cela, tipo uma cela reservada, 5, 11. No pátio tinha um lugar reservado para colocar o paciente, para ele se proteger das agressões dele mesmo. Não era nem ele ficar agredindo outras pessoas, ele se agredindo. Então, assim, ao longo do tempo, como o Marcelo mesmo disse, graças a Deus, graças ao movimento social da luta antimanicomial, né, porque é um movimento social, característica dele, mudou muita coisa. E foram muitas conquistas. E eu acho que essas conquistas, elas partem desde lá de Bauru, né? Desde lá do movimento que começou com o Davi Capistrano, né? Que nós já estivemos, do Maluco Beleza, tivemos lá por 2 vezes, desde a época do doutor Davi Capistrano, há mais de 30 anos, para depois chegar em 90, porque aí tem 10.000, quanto que é? Você sabe? 10.216. A lei é 10.216 do Paulo Delgado, ele sabe esses detalhes. Ok, muito obrigada. Ele sabe de cor essas coisas. Até chegar na lei que transforma, né, o atendimento, né, da luta antimanicomial. Você, Marcelo, você citou bem o atendimento aí do século. Eu acho que é importante falar que é um ambiente que não é só para a saúde mental. Ele é aberto à comunidade. Então, a convivência da pessoa que precisa de frequentar o século, o centro de convivência, se junta com o morador vizinho. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, isso. Lá no Cândido, a gente tem a Casa dos Sonhos, então tem muitas pessoas que frequentam lá que não tem nada a ver com saúde mental. Tem a ver, sim, com da comunidade. Hoje, eu estou desenvolvendo meu trabalho dentro do Ponte Cultura Maluco Beleza. Ponte Cultura Maluco Beleza é um projeto que não tem nada a ver com saúde mental, com saúde. Foi mandado, né, o projeto para a área da cultura, né, pelo Regis, e com isso passou o projeto, conseguiu o estúdio de rádio, para ter um estúdio de rádio dentro do serviço de saúde do Dr. Cândido Ferreira, que a dificuldade para a gente gravar para a educativa era muito grande, né, ter que ir até lá no castelo para gravar. A gente conseguiu também a Lan House, né, que são os computadores que o pessoal usava para pesquisa, YouTube, e-mail, etc. e tal, e várias outras conquistas. Na época, nós recebíamos, primeiro pelo governo do estado, depois pela prefeitura, financeiramente, nós recebíamos o apoio financeiro. A gente teve vários cursos abertos também à comunidade, sem ter que pagar nada, e com os melhores professores. Você foi um deles, né? Você deu curso de teatro, né? Você lembra que eu fui uma das suas alunas, mas a gente teve, sei lá, 3 cursos de fotografia, teve, na época, tudo pelo Ponto de Cultura, teve curso de roteiro, de direção, curso de filmar. Então, essa efervescência, isso é saúde. Porque a saúde ela se torna uma saúde mental a partir do momento... Olha, uma vez eu lembro que eu li um livro, uma coisa assim, um menino, a definição do menino que ele dava para a palavra saúde. A saúde, para uma criança falar, ele falava o seguinte, que a saúde é ela ter comida, ter casa, ter lazer. Então, tudo isso é a saúde. Se ela tem tudo isso como saúde, ela vai ter também uma saúde mental, né? E, óbvio, a gente tem que não deixar a peteca cair, porque a gente sabe que o governo federal quer que volte o antigo manicômio, quer que fortaleça essas internações particulares para que nessas internações particulares que são cobradas por cabeça, e a gente sabe, eu não estou assim, não tão ativa no movimento, mas eu recebo tudo online. Então, eu sei de fechamento de clínica, que foi descoberto, que dava um paulada nos pacientes, teve algum que conseguiu fugir e pegou e falou. Assim, são horrores. No ano de 2020, que você escuta e que você vê que existe. Eu acho que, assim, não só em Campinas, Santos também, né? Teve um movimento em Santos muito grande de fechamento do hospital em Santos,
né? A esposa, acho que ela também é da área da saúde, do seu Oswaldo, e tem uma outra senhora que foi prefeita lá, que aceitou essa coisa, que deu maior força para o fechamento do hospital. Mas você vê, só para citar um exemplo aqui, lá em Limeira, que nós tivemos, Araras, Hospital Saião de Araras, a convite da Câmara de Vereadores, nós tivemos lá, a luta antimanicomial de Campinas. A cidade inteira trabalha no Hospital Saião. Então, a cidade tem um emprego, não quer que o hospital feche, porque é o local que eles trabalham, né? Mas eu vou falar um pouco da participação da luta antimanicomial dentro do movimento. Assim, logo que eu saí da internação lá em 99, minha primeira participação foi nacional. Eu fui para Paripueira, lá em Maceió, né? Fiz a viagem, o Cândido levou até São Paulo, depois pegamos o ônibus e fomos até Maceió, uma viagem de ida e volta de 5 dias, mais 5, fora os dias que ficamos lá, hospedados lá num retiro, num local lá, acho que era da Igreja Batista, né? A beira-mar, assim, e tal. E aí, o primeiro encontro foi nacional. Eu conheci o Cleiton, que é do Cândido, ele era estudante, e eu conheci ele no encontro da luta antimanicomial, lá acho que é onde eu conheci você. Miguel Pereira, entendeu? Nós conhecemos o Miguel Pereira. O Luciano se conheceu no Miguel Pereira, nunca ia saber que mais tarde a gente ia se encontrar e que ele ia ser meu vizinho também, né? Mas, então, esses encontros, e aí teve uma vez que chegou, que o Rodrigo Pressor estava bem ativo aqui, dentro da luta antimanicomial, da qual ele até fez um convite ontem para mim participar do SUS 30 anos aqui em Campinas. Eu vou estar numa live no domingo. Mas que a gente fez um encontro estadual, sem praticamente ajuda nenhuma da prefeitura aqui em Campinas. A gente bancou, foi lá no Roseira, foi lá no Ponto de Cultura Roseira, que você deu espaço. A gente, Ponto de Cultura Maluco Beleza, deu oficina para o pessoal, sabe? É tudo feito com amor, com carinho, sabe? Com as mãos. E aí teve aquela coisa de arrecadar alimentos, dar alimento. Porque tinha gente que vinha de fora do estado de São Paulo, que veio de fora, teve que ficar hospedado para participar da coisa. Então, eu participei de toda a elaboração do encontro, como participei no encontro também, né? Então, assim, a gente tem participação nacional, municipal, estadual, né? Conheci Carrano, né? Quando conheci Carrano, eu já encontrei, antes dele falecer, por várias vezes, conheci ele em São Paulo, depois no Rio de Janeiro também. Carrano, que escreveu O Bicho de Sete Cabeças, né? O Canto dos Malditos, o nome do livro, que deu origem ao filme O Bicho de Sete Cabeças, né? Interpretado por Rodrigo Santoro. Então, você vê, assim, eu falo Paulo Mariante é daqui, Paulo Amarante, o Dr. Eduardo, o Padilha, também, que foi ex-ministro da Saúde, já esteve aqui em Campinas, a gente entrevistou ele, quando foi no fechamento dos leitos do Cândido, que eu fui mediadora da mesa. Padilha estava presente, doutor Paulo Amarante também. Padilha chegou a mim e se lembrou até do meu nome. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Poxa, o senhor está lembrando do meu nome e tal? Ele lembrou de mim, lembrou de entrevista. Eu acho que esse feedback que você tem, esse conhecimento que você tem com as pessoas, e assim, essa preocupação, esses laços feitos, né, dentro da saúde mental, dentro do movimento, com as outras pessoas, que fortalecem. Só que eu acho também que a gente vai envelhecendo, Marcelo. Por exemplo, hoje eu não tenho mais aqueles 35 anos que tinha ano passado, quando eu comecei na luta, 20 anos a mais eu tenho. Então, eu acho que tem que ter novas pessoas dentro do movimento. Eu acho que tem que ter tanto profissionais como usuários também. Tem que se abrir a cabeça dessas pessoas e fazer com que essas pessoas também se toquem pela causa, né? Para poder fortalecer, não deixar cair, porque quando um pode, o outro vai, né? E um pouco acho que é isso, né? Aí eu tenho, acho que uma foto que eu acabei de falar,
que quando eu fui mediadora, eu mandei, acho que para a Paula, quando eu fui mediadora dessa mesa. Você comentou sobre, lá atrás, quando começou a formação da luta antimanicomial pós-90, das novas artes, novos modos de tratar, eu também fui, e tem trabalhos lá no acervo do Espaço 8 Ateliê, e hoje, durante a quarentena, eu tenho trabalhos feitos. Aí, essa foto aí, eu sendo mediadora da mesa, né? Então, que eu acabei de falar, isso também, no mesmo dia, o pessoal sobre aqui da caravana, seu companheiro, o Mário Moro, né? A gente está falando aí, manicômio nunca mais, né? Então, por uma sociedade sem manicômios, né? Então, isso foi eu recebi esse certificado agora, atual, sobre um trabalho artístico que eu mandei, acho que esse deve ser da Espanha. Foi esse trabalho que eu mandei durante a pandemia. Então, eu tenho participado, assim, ativamente nas artes plásticas, e o João Bosco ficou muito feliz por eu poder voltar a trabalhar com artes plásticas. E continuo, tenho trabalho também na Casa Ímpar, né? O estúdio Casa Ímpar, que estão lá sendo postos para venda também. E, assim, eu não tenho... Estou com 100%, com a saúde física debilitada, então não tem como estar participando 100% do movimento da luta. Mas deixo de acompanhar aqui pela internet. Assim, e acompanhando pela internet, compartilho, né? Eu sei que o Lúcio está falando, sei de direitos humanos do Léo Pinho, sei da Brasme, né? E aí você falou do CRP. O CRP foi um super parceiro nosso, sempre foi. Quantos reais Campinas fez com o CRP, né, Luciano? CRP que bancou, o CRP que nos ajudou, né? Que daqui de Campinas, de São Paulo também. Super parceiro, o CRP sempre foi, né? Que é o Conselho Regional de Psicologia, né? E assim, e a gente vai levando o barco, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que eu vou... Acho que encerrando a minha fala por aqui, que o companheiro Luciano está cronometrando o meu tempo aqui. Não, tranquilo. É o companheiro Luciano, o Luciano Lira aqui. Ah, tá. Eu quero falar da rádio um pouco, né? Eu acho que em todo esse tempo da luta antimanicomial, como o próprio companheiro Silvio Burza fala, uma vez ele estava internado no BAEMBAC, há algum tempo já, ele teve 30 anos de internação. E o Silvio falou assim, o enfermeiro: Silvio, você recebeu uma carta. Ah, me dá aí. Quando pegou a carta na mão, a carta tinha 2 meses. Então, sabe o tratamento como era? 2 meses demorava para chegar uma carta na mão da pessoa. Então, hoje, com a rádio, há 18 anos já, nós somos portadores das vozes daqueles que não tiveram voz, se calaram ao longo todos esses anos de saúde mental. Não puderam falar, muitos morreram nos porões do manicômio, nós conhecemos, nós sabemos o que é, e não tiveram voz. Então, hoje, graças a Deus, a gente pode falar, a gente tem acho que é uma missão até, de poder, sabe, ser portador da voz de muitos, né? De poder levar a bandeira junto com os outros companheiros. Então, é de suma importância, né? O Ponto de Cultura Maluco Beleza, porque na rádio educativa, onde o programa Maluco Beleza é vinculado, a gente tem algumas restrições que não pode falar assim, 100% de tudo, né? Mas sim, tratamos vários assuntos sobre saúde mental. Mas dentro dos nossos próprios programas, a gente pode, na Rádio Online, falar sobre tudo. Então, é muito importante que a nossa voz, né, seja ouvida por todos, né? E acho que eu vou fechar um pouquinho. Quando eu falo em voz, eu vou dar uma lembrança assim, do meu programa, que eu tenho que fazer minha voz, porque a minha voz eu gosto dela. Bom dia, senhores ouvintes da 101,9 FM, Rádio Educativa. Programa Maluco Beleza, o programa para quem tem a cabeça no lugar. Aqui vos fala sua louca
locutora oficial, Silvana Borges. Essa palavra locutora é uma palavra que eu inventei. Loucos. São loucos. E aí, muitos companheiros de rádio pegaram essa palavra também. Mas, enfim, a minha fala se encerra aqui. Eu acho que muita coisa eu já havia, prestei atenção no que o Marcelo já tinha falado e não vou ser repetitiva. Depois, se tiver alguma questão específica para mim, eu respondo. Mas, assim, muito obrigada de novo pela participação. Muito obrigada a você, Silvana, pela fala, por compartilhar aí toda essa história. A gente vai agora aproveitar que a câmera já está ligada, virar ali para o Luciano trazer o relato dele. Luciano, Vem cá, senta aqui no meu lugar. Eu vou deixar o Lu. Você entrar aqui no meu lugar? Arruma a cadeira aí. Sim. Melhor. Um minutinho, Paulo. Luciano Lira, que é usuário de serviço há 24 anos, parte da luta internacional da luta antimanicomial. Tá legal aqui, Paulo? Tá ótimo. Também é radialista, né? Também é radialista lá na Maluco Beleza. Faz parte Ininterruptamente, 19 anos. Já é 19 anos de dedicação, faz parte do primeiro grupo de ouvidores de vozes de Campinas e é conselheiro distrital do CAPS Novo Tempo, né? Já foi conselheiro em várias instâncias estaduais e municipais. Conta um pouco para a gente, Luciano, da sua experiência. Eu trouxe uma colinha aqui para me ajudar, tudo bem, Paula? Claro, como se sente melhor. Primeiramente, uma boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite pelo do Manicomial Marcelo Pita, pela Paula. Agradecer aqui, estou aqui na casa da Silvana Borges, agradecer ela também por essa hospitalidade aqui na casa dela. Vou falar um pouco sobre saúde mental, né? O tema é tramas da luta antimanicomial, né? Eu me chamo Luciano Marques Lira, conhecido como Delira, que delira mesmo, né? Vem dizer para Delira. Faço tratamento psiquiátrico há 26 anos. Estou no CAPS Novo Tempo também há 25 anos. Meu diagnóstico é esquizofrenia, ouvir voz, mania perseguição, achar que tem veneno, né? E ouvir vozes, delírios. Mas com tudo isso, eu sou militante da luta antimanicomial ferrenho, né? Estou na luta, como a Silvana falou, de Miguel Pereira. Desde 2001, em Miguel Pereira, eu conheci a Silvana Borges, conheci o Cleiton, também lá em Miguel Pereira, né? E nós ficamos amigos. Com o tempo, a Silvana veio morar perto da gente também, que eu moro na rua de trás da casa dela, aqui, né? No meu bairro, aqui de 5 de março, Campinas. É uma vizinha muito legal comigo também, a Silvana Borges. Faço parte de um programa de rádio chamado Maluco Beleza há 18 anos. Eu vou fazer 19 anos em maio do ano que vem. Eu estou na rádio ininterruptamente em todos os programas até hoje. Não faltou um programa que não tem minha fala, minha voz. Como a Silvana falou, eu repito novamente, nós somos os porta-vozes daqueles que ficaram por muitos anos no manicômio, que morreram nos porões dos manicômios sem identidade. Como ela falou, o Silvio já recebeu depois de 2 meses. E era assim o manicômio, né? Hoje, com essa tecnologia nossa, a gente conversa aqui ao vivo, todo mundo uma comunicação maravilhosa hoje. Mas no passado não era assim. E principalmente nos manicômios, você mandava uma carta, a carta chegava depois de quase um ano que você viria a carta. Já viajei por vários países, vários estados do país, pela luta antimanicomial. Faço parte do grupo de ouvidores de voz aqui de Campinas. Estou há 6 anos com o psicólogo Leonardo Duarte. É muito legal estar ouvindo de voz. Leonardo Duarte fala que ouvir vozes não é uma doença, mas sim uma qualidade, uma especialidade que a pessoa já nasce. É como uma pessoa que é canhoto, né? Você forçar ele a não ser canhoto, né?
Antigamente as escolas faziam isso, forçavam as pessoas a não serem outro. Eu vou falar. Eu estive também em 2003, 2014 no Canadá. 2003, 2014 no Canadá eu estive. No mês de novembro. Primeira vez ficamos 15 dias lá, fomos em 7 usuários, 5 de Campinas, 2 do Rio de Janeiro, 1 do Rio de Janeiro e 2 do Rio Grande do Sul, de usuários. Em 2014 ficamos uma semana também. Por que eu fui para o Canadá? Porque eu faço parte do grupo chamado GAM, Guia Automa da Medicação, que é um livro. Peraí que eu não trouxe, eu vou mostrar para vocês aqui. Chama Guia Automa da Medicação. É um livro que ajuda os pacientes psiquiátricos do Canadá a deixar de tomar remédios também. Tem mais de 10 anos sem tomar remédio, mas cada varia de cada um. No meu caso, eu não posso deixar de tomar remédio. Eu tomo clozapina Deponex há quase 20 anos. E se eu ficar sem esse remédio, volta a esquizofrenia também. Então, não é todo mundo que pode ficar sem remédio, mas eu dou aula no CAPS Novo Tempo do GAM. Com essa pandemia, desde março, não está tendo aula. Acho que só vai voltar só quando ter a vacina, talvez, o ano que vem. O meu CAPS, eu posso voltar já, terça-feira, eu já posso ir lá no meu CAPS. De 15 em 15 dias, eu vou no CAPS Novo Tempo. A psicóloga Patrícia me atende online também, todas as sextas-feiras de manhã, às 10 da manhã. É verdade, de férias, eu vou voltar dia 30 de outubro. No Canadá, aprendi muita coisa no Canadá, né? A gente, é um frio terrível lá, né? Nossa, conhecemos a neve, fomos numa cidade com bem neve mesmo. Foi bem legal esse Canadá também. Todos os lugares que a gente ia parecia a vida paulista, é uma outra cultura. Nós deixávamos os dólares lá no apartamento, dinheiro, tudo, ninguém mexeu. É uma outra cultura totalmente. A doença não tem cura, como fala, a doença não tem cura, não tem controle, né? A esquizofrenia não tem cura, mas não tem mais ter controle. Os remédios e as terapias. Como já falei, tomo remédio da Unicamp, clozapina Deponex, quase 20 anos já. Desde 2002, nós tivemos também no nosso município um desmonte de saúde mental. Como o Marcelo falou e a Silvana, Campinas já foi referência nacional de saúde mental. Mas que esse novo governo municipal também foi tirado as refeições, reduzidas as refeições dos CAPs, onde atrapalhou o tratamento dos usuários. Foi reduzida a farmácia de que pega remédio só para amanhã, e o número de funcionários está saindo e não está entrando, né? Fora concursos públicos também. Infelizmente, acontece no nosso município também de Campinas, infelizmente. Como já falei, Campinas já foi referência em saúde mental por todo o país. Em 2003, ele viu o presidente Lula em Brasília, em 2003. Já faz tempão. Onde foi De Volta para Casa, o projeto De Volta para Casa do governo Lula, com uma verba de dinheiro para as famílias voltarem a adotar os seus pacientes para muitos anos no manicômios e com sequelas. Como a Silvana falou, no Unicamp ainda temos eletrochoque. Eles falam que é humanizado, mas humanizado. Mas eu não quero levar eletrochoque, minha família não quer levar eletrochoque, ninguém quer levar, nem o médico quer levar eletrochoque. Então, eu não defendo essa tese, esses tratamentos, eu não defendo. Eu sou contra esse tratamento de eletrochoque convulsante, que eles falam com terapia e com anestesia, mas eu sou contra também. Com essa pandemia, perdemos quase 150 mil brasileiros, quase 160 mil brasileiros faleceram por causa do coronavírus no Brasil inteiro. Peço aos médicos e a Deus, à ciência, que venha logo uma vacina para tratamento dessa doença, né? Então, uma briga feia em Brasília, com agora o presidente o Bolsonaro quer tirar os remédios, não quer comprar os remédios, o governo de São Paulo não quer comprar os remédios, então tá uma briga de cachorro grande, né? Que sofre somos nós, o povo, que as autoridades não se entendem. E quando as autoridades não se entendem, imagina o povo, né? Como é que o povo vai se entender se as autoridades, primeiramente, dar o exemplo de se entenderem, por esse assunto tão polêmico que é a Covid-19, que alastrou nosso país, o mundo inteiro, e deixou muito desempregado, muita gente sem verba, né? Muita gente que já morreram. Nesses meses, já perdi 3 colegas que suicidaram, esses meses aí, 3 colegas que suicidaram-se, que é muito triste da minha vida, da minha situação.
Então é isso, pessoal. Minha fala é essa. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Espero ter ajudado, né, vocês aí. Como falei, estou no Maluco Beleza há 19 anos. Estou em todos os programas ininterruptamente. Minha fala é em todos os programas, nunca faltei nenhum. E espero continuar também firme. Você participou também, né? Na gráfica um tempo, né? Isso, eu trabalhei na gráfica há quase 2 anos na gráfica. O Regis me convidou, vamos fazer uma rádio Maluco Beleza. No início, eu achei que não ia vingar no início. Eu falei, isso aí não vai vingar, isso é coisa de... Vai passar 2, 3 meses, é uma luz que vai apagar depois. Mas, ao contrário, essa luz acendeu e está acesa até hoje. Nós somos uma família, e eu sempre falo, a vez Silvana pega no meu pé, eu pego no pé da Silvana, nós somos grandes amigos, Silvana, né? Tenho um amor, respeito e carinho pela Silvana Borges, por todos, pelo Silvio, pelo Alexandre, pelo André, por todos. A gente puxa a orelha de um do outro porque a gente gosta e porque a gente ama. Isso. Por isso que a gente... É assim. Então, né, eu pensei que não acender, e acendemos, né, seu fogo, e até hoje esse fogo está aceso, graças a Deus. Como a Silvana falou, nós somos os porta-vozes que ficaram focados por muitos anos, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, a todos. Quiser fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta para a gente. E eu sempre termino com essa frase. Tudo isso por uma sociedade sem manicômios. Obrigado. Muito obrigada pela sua fala, Luciano. A gente vai ter a fala agora da Alice, antes de abrir para as perguntas, mas a gente já está tendo manifestações aqui no chat. Falaram que foi sensacional a fala da Silvana do Luciano, uma fala super lúcida. A Gal também já falou aqui que suas vozes constroem um mundo melhor, mandou um abraço. E agora eu vou chamar a Alice Possani, que é atriz e diretora teatral, é uma das fundadoras do Matula Teatro, coletivo artístico sediado aqui em Campinas há 20 anos. É professora do curso de Artes Cênicas da Unicamp, na área da produção cultural e da extensão universitária, para trazer o ponto dela sobre esse tema. E depois a gente vai abrir para uma conversa aberta. Quem quiser trazer opiniões, perguntas, a gente vai estar aqui para bater um papo, tá bom? Bem-vinda, Alice. Obrigada pela sua presença. Estão me ouvindo? Tudo certinho? Sim, né? Tá. Bom, eu vou começar... Estão me ouvindo? Te escuto. Sim. Tá bom. Não ficou amarelinho o meu quadradinho aqui, achei que o áudio não tinha vindo. Na verdade, eu tenho mais a agradecer o tanto que eu aprendi aqui com as falas que vieram agora, com o Pinta, com a Silvana, com o Luciano. Eu estou aprendendo sobre esse tema. Acho que eu sou o peixe mais fora d'água aí nesse tema, então eu agradeço muito as falas, que é de um aprendizado para mim. E acho que onde que eu me enredo nessa trama, né? Já que estamos falando das tramas dessa luta, eu me enredo nessa trama e por meio da arte e da universidade. Eu sou professora do curso de Artes Cênicas da Unicamp. Então, eu vou falar um pouco desse lugar a partir de uma pequena experiência que a gente teve no ano passado. Então, eu peço licença, não sou uma conhecedora assim, do contexto das lutas e tudo mais, estou aprendendo muito com vocês, mas o que, para mim, eu posso falar desse lugar aqui de onde eu estou do aprendizado imenso que foi essa experiência que a gente teve. Eu vou falar desse lugar do convívio, pegando o gancho do que a Silvana falou, né, do centro de convivência como esse lugar de convívio em que tem frequentadores diferentes, gente que é usuário do sistema de saúde, gente que é da vizinhança, e os nossos alunos estiveram dentro desse convívio durante um tempo, e isso foi bastante enriquecedor. E eu falo de um lugar de público também, eu estou achando muito gostoso conhecer os rostinhos da Silvana e do Luciano, porque eu sempre fui uma espectadora do Maluco Beleza, uma ouvinte, espectadora não, ouvinte, né, do Maluco Beleza. Então, as vozes de vocês são muito familiares para mim, e é muito gostoso ver os rostos, e o jeito de falar, né, a gente reconhece isso. Bom, a gente,
a gente, né? Agora eu estou falando a gente como Unicamp. A gente teve no ano passado uma pequena experiência, né, junto por meio do Pinta, no Seco Toninha, de uma relação que para mim é um exemplo bastante potente de um encontro e de um convívio, e de como que esse encontro e esse convívio pode ser muito rico para ambas as partes. Eu acho que a gente tem um belíssimo exemplo, mesmo que num curto tempo, foram alguns meses, né, Pinta, que os nossos alunos estiveram lá, mas a gente conseguiu, nesse período, ter diferentes camadas de interação. Então, a gente teve alguns alunos do nosso... esqueci de falar que eu sou da área das artes cênicas, do teatro. Então, eu também sou fora d'água, né? O Pavão tem toda uma trajetória aí nas artes visuais, então eu também sou das artes da cena. Então, estou aqui pedindo licença para entrar nessa trama. A gente, então, teve essa parceria entre as artes cênicas e o Seco Toninha, o Cândido por meio do Seco Toninha, e durante o ano passado, ainda podendo fazer as coisas presencialmente, nós tivemos alguns alunos do nosso curso de artes cênicas que acompanharam as oficinas do Seco Toninha, então eles estiveram aí dentro desse convívio. Alguns alunos, o Gabriel Pestana está aqui, eles entraram no espetáculo e eles foram atores junto com os atores que já eram os atores do Seco Toninha, que já estavam montando o espetáculo. Eles chegaram e entraram em cena e estiveram em cena junto com os atores do Cândido. Teve um momento também em que alguns alunos da Unicamp foram fazer uma oficina lá no Seco Toninha, e era uma oficina que tinha tudo a ver com o processo de criação do espetáculo que eles estavam desenvolvendo. Então, foi um encontro de mão dupla também muito bonito, e a gente, né, também teve a oportunidade de receber os frequentadores do Seco Toninha lá no Departamento de Artes Cênicas para assistirem um espetáculo chamado Pão, em que esses atores, alunos também estavam no elenco. Então, foi uma parceria que a gente fez, que ela teve várias camadas. E a gente, como universidade, a gente entende essas parcerias, esses diálogos entre universidade e fora da universidade, dentro de um guarda-chuva que a gente chama de extensão universitária. A extensão universitária, ela tem um pensamento mais antigo, que trabalha a partir de uma visão mais assistencialista, mas não é essa perspectiva que a gente trabalha lá nas cênicas, que a gente desenvolveu essa parceria. É uma ideia de extensão universitária que trabalha a partir da ideia de que nessa relação, nessa interação entre universidade e sociedade, entre quem está dentro da universidade, quem está fora da universidade, a partir dessa interação é que se constrói conhecimento. Então, a partir numa via de mão dupla. Então, é aprendizado de um lado, aprendizado do outro, e nessa troca de saberes e nessa interação, tem um conhecimento que vai sendo construído. E aí, eu olho e acho que essa experiência que a gente teve, é um exemplo muito feliz de uma interação para uma construção de conhecimento e de troca nessa via de mão dupla. O convívio aí no Seco Toninha, durante o processo de criação do espetáculo, esse convívio aí reverberou no processo artístico que os alunos estavam desenvolvendo lá nas cênicas. O convívio no Seco Toninha contribuiu, eu acredito, para uma ampliação da compreensão da linguagem teatral a partir do diálogo entre essas diferentes percepções de mundo. A gente tinha alunos que eles estavam em cena, no mesmo semestre, eles estavam em cena com os atores do Seco Toninha, com os atores da graduação. Então, teve uma circulação de saberes e uma troca muito bacana. E essa experiência é muito rica para os nossos alunos, o Gabriel pode falar um pouquinho aqui, que está aqui também depois. E eu estou reforçando isso, eu estou falando do quanto ela foi rica para a universidade, porque às vezes é mais comum o contrário, né? Achar que a universidade está indo levar alguma coisa, enquanto a universidade está indo aprender. Então, a gente está indo lá aprender com vocês, aprender com essas diferenças. Então, eu estou reforçando na minha fala todo o aprendizado que foi gerado, né?
Os nossos atores, que tiveram a oportunidade de conviver com os atores do Seco Toninha, teve um ganho aí na sua formação técnica, o quanto que eles são atores melhores a partir dessa experiência de trabalhar com essas diferentes percepções de mundo. Tem aspectos éticos nessa formação que também são acrescentados, né, nesse exercício do convívio e da criação a partir dessas, né, essa criação que entende a diferença como uma potência. Então, e eu espero que também a circulação dos alunos lá nas atividades do Seco também trouxeram novos ares, novas ideias, novos rostos para a oficina que estava acontecendo, então também contribuindo com a oficina. Então, claro, né, eles estavam ali somando com tudo aquilo que estava acontecendo. Espero que para os funcionários, para o Pinta, também tenha sido um lugar, né, tenho essa impressão, um lugar de aprendizado. E para os professores da Cênica que acompanharam essa experiência, também foi um lugar de muito aprendizado. Então, estou falando aqui desse lugar universidade e esse compromisso com a produção do conhecimento que a gente tem, e do quanto para a gente a oportunidade do convívio que a gente teve lá no Seco Toninha, o quanto isso gera uma ampliação do conhecimento na área das artes cênicas, na formação dos nossos alunos. E isso a gente não teria vivido de maneira nenhuma se se essas pessoas estivessem trancadas em sanatórios, em manicômios e excluídas do convívio social e dessa possibilidade de interação, né? Então, estou aqui destacando um aspecto desse ponto de vista da universidade, do quanto esse convívio e essa interação ela é muito rica, tentando inverter um pouco essa ideia de extensão que vai levar alguma coisa, né? Claro que também você leva, mas você está trocando, né? E está aprendendo. Então, né? Então, nessa perspectiva aí dessa luta antimanicomial, o que para mim fica muito evidente, muito claro, a partir dessa experiência que a gente teve, é o quanto a interação e o convívio, ele é extremamente rico e potente, infinitamente melhor e mais poderoso do que a exclusão, a separação, o isolamento, né? E destacar isso, as atividades de extensão nessa perspectiva que eu estou propondo, de construção de conhecimento a partir da interação, elas são muito baseadas nos pensamentos do Paulo Freire, que é um educador que eu gosto bastante, e ele falava que a extensão, essas atividades de extensão, nessa perspectiva, elas poderiam e deveriam transformar a universidade, redimensionar a universidade, né? Sei que a gente está muito longe de ter um horizonte utópico de uma universidade democrática, popular, plural, mas eu acho que essa pequena experiência que a gente teve, ela foi alguns passinhos na direção desse horizonte utópico, da gente poder construir uma pequena experiência de educação, de arte, por meio, né, da arte, junto com arte, que foi bastante rica para todos os envolvidos nessa experiência e que ela pôde ter diferentes camadas, né, de interação. E acho que é isso. Termino com o gostinho né, a gente ficou com vontade de dar continuidade a essa experiência que ela foi muito pequenininha no tempo e foi da maneira que foi possível fazer no ano passado. A gente começou o ano querendo dar continuidade a isso, acho que o desejo era mútuo. Fomos surpreendidos por tudo isso que a pandemia nos trouxe e nos tirou, mas quem sabe a gente volte a estar presencialmente juntos e possamos no ano que vem retomar essa parceria e essa experiência, né? Então, de novo, para mim é um lugar de agradecer e de aprender com as falas, com as experiências e com tudo que a gente pôde viver nessa nossa experiência de convívio no Seco Toninha. Eu pergunto para o Gabriel, se o Gabriel quer abrir o microfone, a câmera e falar alguma coisa, Gabriel. Gabriel é aluno nosso que participou de toda essa experiência. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu abrir aqui. Tudo bem? Eu sou Gabriel, como a Alice já falou um pouquinho, né, da experiência lá
com o Seco Toninha, mas eu volto ainda um pouquinho mais atrás, porque eu tive o primeiro contato com o Pinta e com a Silvana também, com o Silvio, lá na Unicamp, no início de 2019, que a gente fez uma roda de conversa com a Verônica Fabrini, com o doutor Paulo, lá da Unicamp também, para poder falar um pouco sobre a luta antimanicomial, e um pouco também disso que vocês falaram hoje. Então, o nosso primeiro encontro foi lá mais atrás, antes do que o que a Alice relatou, né? Mas eu acho que eu faço das palavras da Alice as minhas palavras, assim, no que diz respeito a essa interação, a essa troca que houve entre a Unicamp e o Seco Toninha. Foi muito enriquecedor, foi muito... serviu como uma abertura de novos horizontes, de novas trocas mesmo. Eu não conhecia ainda eu tive a oportunidade com a Silvana, inclusive com o Silvio, de conhecer um pouco o Cândido Ferreira, o espaço de vocês lá. Tive a oportunidade de conhecer o Seco Toninha, que eu também não conhecia. Então, e foi uma oportunidade muito interessante de trocar com as pessoas da oficina, a oficina do pão também, que a gente teve a oportunidade de usar o espaço lá do Seco Toninha para desenvolver essa oficina, e foi uma tarde super gostosa, com pão, café, muita conversa, muita risada, logo antes foi em dezembro, ali no começo de dezembro, né? Então, foi muito potente, foi muito legal, foi muito enriquecedor mesmo essa experiência. Acho que uma falinha curta só para a gente seguir conversando. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Alice, pelos relatos. Enfim, agora a gente tem um momento, né, de um papo mais aberto. Fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente tem o chat como uma opção, se alguém tiver mais vergonha de abrir a câmera ou de abrir mesmo o microfone, pode colocar que eu estou aqui atenta, vou compartilhar as perguntas que chegarem por aqui. Mas caso queira, né, aparecer aqui na nossa reunião, pode abrir a câmera, fazer sua pergunta. Às vezes fica meio truncado, né, esse papo online, às vezes fica um cortando o outro por conta todos esses aparatos de mediação que a gente tem, mas fiquem à vontade mesmo, a gente está aqui para conversar. E, enfim, acho bacana esse horizonte utópico, né, que a Alice traz como uma possibilidade de a gente pensar a extensão universitária, e também acho que essa experiência da exposição no Pavão Cultural também é, querendo ou não, atingir de alguma maneira esse horizonte utópico, onde a gente possa estar juntos de alguma maneira. Apesar de ser uma exposição de artes visuais, a gente está promovendo essas rodas, exatamente para a gente entender que a coisa é muito maior, né, do que a coisa não se limita, né? Não no sentido que ela é maior que a exposição, mas que realmente ela tem pano para manga, para muito debate, para muita conversa, para muito conhecimento. Ainda tem muitas trocas e convivências para serem estabelecidas. Muito foi feito até agora, né? O relato que o Marcelo faz, que a Silvane, que o Luciano também trazem dessa luta aí do final dos anos 80, dos anos 90, principalmente, se materializam no formato de uma lei em 2001, né? Que vai ser a lei que vai regulamentar os direitos das pessoas que convivem com transtornos mentais. E, enfim, é uma lei que tem exatamente como base isso, né? O convívio, né? O tratamento ele tem que ser direcionado para o retorno à sociedade, né? Não para a exclusão, uma coisa que confina e afasta, sim, um tratamento que tenha a intenção de que a vida aconteça onde ela acontece, né? Que é em sociedade. E é só assim que a gente tem a possibilidade de aprender e de fazer também essa experiência que a gente está fazendo aqui agora, dessa roda de conversa. É por conta de toda essa luta que a gente está podendo estabelecer essa relação com o Museu Vivo do Cândido Ferreira. Essa exposição é possível também por conta dessa luta.
e por essa garantia de voz que a Silvana e que o Luciano trazem belamente pela locução, e participação na rádio, nos meios de comunicação, nos meios artísticos, né? E em todos que forem necessários, interessantes e que for de desejo, né, das pessoas ocuparem. Se alguém tem uma pergunta, senão eu posso esquentar a nossa roda. Eu acho muito lindo quando o Luciano, por exemplo, traz que a gente está num momento bastante delicado, né? Que a gente tem aí todo um discurso que contradiz a própria ciência, né? Que duvida de algumas situações, em busca da desinformação, em busca de, enfim, por questões políticas que não contribuem com o nosso bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, foi por muito tempo um discurso médico, né, que justificou o uso de alguns tratamentos dentro dos manicômios, dos sanatórios, né? E acredito que a pergunta do Luciano é a melhor de todas, né? Assim, você gostaria de levar um eletrochoque, né? Acho que os métodos, eles estão aí, mas a questão é assim, eles precisam ser usados em qualquer situação, né? Eles precisam ser usados. Você gostaria que fossem usados em vocês? Então, eu faço uma pergunta, né, para o Luciano, como é que ele vê essa situação de agora, né? Como é que a gente defende a ciência, mas também a gente não esquece da dignidade das pessoas e a gente consegue fazer um recorte político do que é verdade e do que também é digno, né? Do que a gente precisa defender como dignidade. Acho que ficou confuso, né? Mas, assim, acho que a gente está num momento um pouco delicado, né? Que a gente está precisando defender a ciência a qualquer custo, mas a gente esquece também que ela teve um papel importante em alguns contextos. E, enfim, queria saber como é que a gente consegue pensar mais sobre isso. Se alguém puder me dar uma luz. Posso só complementar a questão, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar. Luciano, daqui a pouco você responde, tá bom? Acho que é legal você falar, né? Mas eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Que, assim, antigamente, né? Vamos pensar antes dos anos 90, o que se tinha de tecnologia, de tratamento, era medicação e a gente não tinha um grande leque de opções, havia alguns medicamentos muito usados, mas você tinha algumas práticas que vieram importadas, né, do modelo europeu, porque aqui o modelo manicomial brasileiro ele se inspirou em algumas práticas europeias, na França, na Itália, a gente tem algumas influências aqui. Mas, assim, naquela época, era o que se tinha de tratamento. Então, quando surge o eletrochoque, né, a gente chama, no nome científico não é esse, mas na prática é o eletrochoque, se acreditava, de fato, que essa prática ela podia melhorar, né? Acreditava-se que você induz a pessoa a um coma, né? Porque é isso, você aplica uma carga elétrica no cérebro da pessoa, ela entra em convulsão, é como se você desse um reboot no cérebro, sabe? Como a gente faz com o computador quando trava, de vez em quando você puxa a tomada e liga de novo. Então, você acreditava que nesse processo de você desligar e ligar outra vez, de alguma maneira, né, o organismo ia reagir, enfim. Aquilo era uma prática adotada científica com alguns medicamentos que se tinha disponível na época. O que a gente critica, e, né, não nós, mas quando o movimento ele começa a pautar numa defesa de práticas mais humanas, é porque a gente tem relatos que, ao longo da história, essas práticas começaram a ser usadas como castigo, né? Por exemplo, a Silvana falou, tinha muita gente no hospital, muita gente internada, e você tinha pequenas equipes, a gente não tinha não se tinha um grande número de profissionais. Então, para você lidar com aquele monte de gente trancado dentro de um pátio, o que se fazia? Medicava-se essas pessoas em excesso. Então, chapava todo mundo, para o sujeito ficar lá deitado e não dar trabalho. E aqueles que começavam a dar trabalho, né, porque estavam em crise, porque não estavam bem, muitas vezes, sim, né, os funcionários entendiam aquilo como rebeldia, e aí vinham com o eletrochoque, muitas vezes como castigo,
Assim como os pacientes apanhavam, eles sofriam maus tratos, eles sofriam maus tratos sexuais, né, por parte de funcionários, né, porque o cara é louco mesmo, então... Então, a crítica é que essas pessoas eram tratadas como bichos, né, não se tinha uma relação de humanidade. Então, ao longo da história, você vai tendo uma relação de olhar para aquilo e falar, ok, né? Hoje, nos dias de hoje, também a gente tem que contextualizar isso, ainda se aplica o eletrochoque, não é em todo caso, não é em todo lugar que se faz isso, tá? Mas quando se faz isso, é feito dentro de um centro cirúrgico, né? Acho que a gente tem que ser honesto, tem que falar. Dentro de um centro cirúrgico, a pessoa ela é anestesiada, ela é feita com todo cuidado dentro de um ambiente, né? Caso essa pessoa tenha alguma questão, ele já é cuidado ali. Em casos extremos, né? Em casos de depressões muito graves, enfim, onde o quadro daquela pessoa, assim, percebe-se que o sujeito, assim, não testou-se tudo que era possível. Não é a todo lugar. Luciana e a Silvana falaram muito bem, assim, o movimento da luta antimanicomial é contrário a essa prática, independente do local, mas nós sabemos que em alguns hospitais ainda, hospitais, né, serviços que têm ala psiquiátrica, ainda se tem uma discussão de que, em alguns casos, é pautado porque aquilo é um método. Ok, né? O que nós estamos questionando é o uso indiscriminado dessas práticas como castigo, como forma de você coibir a pessoa, de você anular a pessoa, na força, na base da força. Então, a crítica é essa, a esse modelo antigo, né? Mas respeitando o que? Lá em 1950, 60 e 70, o que se tinha de tecnologia era essa. A gente não tinha o que a medicina tem hoje no avanço de vários medicamentos. Por um outro lado, é importante também a gente contextualizar que aqui no Brasil, durante o regime militar, os hospitais psiquiátricos, né, foram usados como depósito de presos políticos. Eles escondiam as pessoas nos hospitais. Juqueri, assim, vários hospitais. Então, era uma prática do regime, né? Porque a história da psiquiatria no Brasil sempre esteve alinhada com regimes ditatoriais, né? Os famosos donos de hospitais. Então, se jogava os caras que era preso político lá dentro e ficavam jogando esse sujeito de um lado para o outro para que a família não encontrasse, para que ninguém tivesse acesso. E lá dentro, aí essa pessoa passava por essas práticas. O cara era medicado, ele levava eletrochoque. Então, quem estava bom, de alguma maneira, adoecia. Então, a maior crítica que se faz, o movimento faz, é esse tipo de intervenção. E não a intervenção pautada no cuidado e no respeito. Então, só para complementar, tá, Luciano? Acho que se você quiser... Você entendeu a pergunta? Quiser complementar a fala, né? Acho que a gente tem que ser justo com a história, né, que a gente viveu. E no Brasil, nós temos essa história no Brasil, de que a psiquiatria aqui esteve extremamente alinhada ao regime militar, ao regime ditatorial no Brasil. Perfeito. Obrigada, Marcelo, por trazer essas informações. Luciano. Luciano, você tem que abrir o microfone, né? Luciano, pede para a Silvana abrir o microfone. Isso, Silvana. Pronto. A fala do Marcelo me contemplou. Eu acho que nós lutamos por uma sociedade sem manicômio, né? Então, tem que ter direitos humanos das pessoas que têm transtornos mentais e eletrochoque nunca mais. O eletrochoque, como o Marcelo falou, na década de 40, 50, era muito forte no nosso país, no mundo inteiro. Tinha como tratamento, mas não é um tratamento digno para os seres humanos, né? Nós lutamos por uma sociedade sem manicômios e sem eletrochoque. Não importa ser anestesiado, ser isso ou aquilo, mas nós somos contra essa forma de tratamento. Quer falar, Silvana? Eu queria que, se possível, fosse que repetisse a pergunta que foi feita para o Luciano. Talvez ele não está sabendo dar uma resposta de acordo. Eu gostei muito da fala do Marcelo, né? Mas que repetisse a pergunta que foi feita para o Luciano. Pode ser, Paulo? Vou tentar reformular aqui com as informações também que o Marcelo trouxe, né? Até eu estava confusa com a minha pergunta. Na verdade, a minha pergunta, Silvana, é no sentido assim,
como é que a gente pode, com certeza, nesse momento, defender a ciência, mas também lembrar de alguns contextos onde ela foi usada de maneira irresponsável, né? Não o científico foi usado de maneira irresponsável, né? E daí o Marcelo trouxe esse contexto, enfim, do uso indiscriminado, o uso punitivo, né? E daí queria saber um pouco a opinião de vocês em relação a como é que a gente defende a ciência, mas uma ciência que acredite na dignidade humana, né? Que nos proteja. Eu acho assim, posso falar também a minha opinião, que acho que é o fortalecimento do movimento, né? A gente, ainda mais nesse momento, tem que se fortalecer de novo para que não haja retrocesso, que acho que a palavra é essa, para que não haja retrocesso, para que não volte a ser como era a década de 40, de 50, né? Um abraço a todos, estou vendo legal aqui. E para que não haja retrocesso como era na década de 40, de 50, como a ditadura militar, né? Usou para esconder as pessoas que eram presas por causa da ditadura militar, sumir com a pessoa, e quem era doente, a pessoa acabava ficando doente pelo método que era cuidado, né? Ela não tinha nada de problema mental, mas acabava... Isso, e eletrochoque e tudo. Mas não só nas pessoas de Juqueri e tudo, porque como eu sou da área de comunicação, então a gente todo ano tinha o Cândido dos jornalistas, então a gente sabe um pouco de cor da história do Cândido Ferreira. Eu só queria complementar aqui um pouquinho. O Cândido ele foi criado, né, para tirar os dementes, que as pessoas que eram consideradas dementes, que se falava naquela época, ficavam na cadeia pública, ali da Andrade de Neves. Eles eram levados para uma cela lá, né? E aí a doutora Silvia se mobilizou junto com 2 jornalistas do estado de São Paulo, que aí eles fizeram todo um movimento financeiro para se criar o Cândido Ferreira. E o Cândido, naquela época que foi criado o Cândido Ferreira, né, 1924, era tão distante do centro que era o melhor local para se criar o Cândido Ferreira, porque isso afastava, né, os dementes, os loucos, da população em geral. Então, aquele lugar lá, lindo, maravilhoso que tem, antigamente não tinha nada por ali, então colocava-se lá. Melhorou um pouco, tirou da cela, aí levou lá para o Cândido. Aí, naquela época, o tratamento, como o Marcelo disse, era diferente. E uma outra coisa, assim, tudo era confundido com transtorno mental, com demência. Uma moça namoradeira, os pais internavam, você entendeu? Os pais internavam a filha namoradeira porque ela gostava de namorar. Então, não é normal isso, vamos internar. Essa lógica de internação, ela foi por muito tempo usada dentro da saúde mental, né? E isso enriqueceu muitas pessoas. Isso eu estou falando de hospitais particulares, que nem eu dei o exemplo lá do Américo Bairral, de Pira, de Sorocaba, como eu já dei o exemplo na minha fala, tudo, né? Mas hoje que a gente fala que o governo federal está querendo voltar, que ele está querendo voltar com os hospitais, clínicas particulares, né? Que se é pago também, para afastar o indivíduo da família, levar para um lugar desse tipo, e que a pessoa vai passar muitas vezes por tratamento não de acordo, né? Não é esse tratamento que a gente conhece do Cândido, de outros lugares que são bons também, mas um tratamento que as pessoas vão ser atendidas e tem que acabar fugindo dali para poder fazer a denúncia. E aí eu acho que eu reforço um pouco que o Luciano fala, que os direitos humanos sempre tem que estar
junto com a gente, está andando junto, apoiando, andando junto. E também que os movimentos sociais, como a luta antimanicomial, acho que ela se fortalece quando ela se fortalece junto com outros movimentos, que é o movimento negro, que é o movimento LGBT, são outros movimentos que já estão também estão unidos, acho que é a questão da união. Então, a união faz a força, como diz o ditado. A força de todos nós é que vai conseguir melhorar o futuro do nosso país, o futuro da saúde mental. E a gente tem que ver o quê? A gente vai completar 30 anos de SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. Estão querendo fazer o desmonte, né, do SUS. O Brasil é um país. O Brasil é um país. Exemplo, no que se fala de tratamento para SUS, que é um tratamento gratuito, né? A gente sabe que é um dos poucos países. Por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos você pode precisar ser internado, mas tem que pagar a conta, né? Então, nos outros países não existe isso, né? Então, é tanto assim, não só assim, a coisa da saúde mental, com a militância e tal, mas também ter a bandeira do SUS para que continue. Porque eu não uso só o CAPS, eu uso também o centro de saúde que eu frequento. Lá eu uso com meus problemas clínicos. O CAPS eu vou usar com meu problema psiquiátrico. Lá no Cândido, atualmente está fechado o setor, mas tem um ponto de cultura, tem as oficinas, muitos oficineiros já conseguiram voltar, porque não tem um comprometimento de saúde, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a união faz a força e a gente tem que se coligar, se ligar com os outros movimentos sociais que estão estruturados e se unir para que tudo dê certo. Arrasou. É isso. A Alice queria Posso fazer uma contribuição nessa temática? A gente está vivendo essa contradição, né, mesmo, entre uma defesa da ciência contra uma visão mais obscurantista, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, essa importância de reconhecer todas as perversidades, né, que já existiram e foram legitimadas pela ciência. Eu acho que o nosso desafio é não tentar reduzir, né, e sim tentar somar. A gente não entender, e aí a gente precisa enfrentar a ciência, de dizer que a ciência não é o único tipo de conhecimento legítimo. Existem outros tipos de conhecimento legítimos. Então, eu acho que o problema da ciência é toda a institucionalização e processos que isso gera, colocando a ciência como a única forma de saber que é legítima. Então, eu acho que o que a gente precisa brigar não é para desqualificar a ciência é uma forma de saber absolutamente necessária, absolutamente fundamental. Para fazer vacina, eu espero que eles sigam todos os protocolos científicos, né? Mas não é o único tipo de conhecimento. E nessa perspectiva, a gente não pode reduzir o ser humano ao organismo. O ser humano é muito mais do que um organismo. Existem todos os aspectos subjetivos, o imaginário, os aspectos sensíveis. Então, o ser humano, ele é algo que não pode ser reduzido ao organismo. E aí, se a gente vai trabalhar o ser humano de maneira integral, né, se para fazer vacina eu quero mesmo que sigam os protocolos científicos, para a gente trabalhar a sensibilidade e a imaginação, quem é que sabe trabalhar com isso? Né? Quem que fica anos e anos e anos, né, construindo um conhecimento no campo do imaginário, no campo do saber sensível? São as artes e a cultura. Então, para trabalhar esses aspectos, a gente não vai usar ciência, a gente vai usar arte e cultura, né? Então, eu acho que nesse debate não é ficar ciência ou não ciência, mas é só tirar a ciência desse lugar hegemônico, como o único saber legítimo, e entender que para algumas coisas ciência, para outras coisas, outros saberes, né? Então, acho que é um pouco essa... como lidar com essa contradição que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente se pega precisando defender a ciência, fala, poxa, mas a gente está há tantos anos criticando a ciência, né? Sim, né? Mas eu acho que é no sentido de não reduzir, né? A ciência é o único campo, a única forma de conhecimento legitimado, né? Obrigada, Alice.
E acho que, né, entrar aí, acho que a experiência do Cândido, né, acho que ela é fascinante porque ela traz isso na prática, né, assim, acho que o centro de convivência, os CAPs, todo esse serviço que ele é ramificado em vários braços, né, de atuação, né, esses profissionais que trabalham no Cândido, que são psicólogos, são artistas, são múltiplos, né, assim, né, e próprios usuários que trazem sua multiplicidade para compor o serviço, né? Como a Silvana traz, ela é artista né, e essa arte que não é uma arte que é terapêutica, é uma arte da expressão dela, uma arte da sensibilidade dela, né? Acho que se a Silvana puder trazer um pouquinho essa perspectiva dela, também vai enriquecer aqui o nosso debate, que é isso, né? O que traz o bem-estar mental, né? Se a gente pode dizer assim, a saúde, o que promove saúde não é só a perspectiva biológica do corpo, né? Por mais importante que seja, mas também é esse senso de comunidade, é esse bem-estar biológico, é esse senso de pertencimento, essa participação das lutas sociais, que traz também esse senso de pertencimento, e nisso vai se juntando aí uma prática que é tão interdisciplinar que ela é encantadora, né? Porque ela mostra que é possível. Silvana, você traz um pouco para a gente, um pouco da sua experiência artística, acho que seria super legal também para a gente costurar com essa fala que a Alice trouxe. Microfone, Silvana, libera o microfone. Tá, apareceu aqui, já liberei. Eu comecei as primeiras pinceladas ainda interna, quem me levou a conhecer o Espaço 8 Ateliê foi a monitora que tinha na internação, a Marlene Adolfo, que é minha vizinha, amiga, hoje, né, já aposentada do Cândido. Foi onde eu conheci o João Bosco e comecei com os meus primeiros traços, os primeiros riscos, isso lá em 1999. Né? Então, assim, ao longo do tempo que eu estive participando no Espaço 8 Ateliê, foram, assim, junto com o grupo, eu nunca tive, assim, uma exposição, assim, sozinha, mas coletivamente falando, junto com o pessoal do Espaço 8, já tive vários lugares que teve exposição, né? Tanto em Barão Geraldo, ali no próprio centro de convivência, ali do Cambuí, né? Ali, e outros, não, eu me lembro, eu tenho até uma foto, mas eu não mandei, Joaquim Egídio, também a gente fez uma exposição, vários outros lugares que foram expostos, e sem eu estar presente, teve exposições maiores dos trabalhos do pessoal do Cândido Ferreira, né? Na Pfizer, em outros lugares, né? Então, acho que é assim, como a Paula disse há pouco, eu não trabalho a arte como arte-terapia. Para mim, não é arte-terapia. Né? É importante, como você disse há pouco, Alice, também, saber que não é claro que a ciência é um saber, a ciência, a gente não pode deixar de ter a ciência como principal saber, mas os outros saberes multidisciplinares, a cultura, dentro da cultura a gente tem o teatro, tem o cinema, tem as pinturas, então tudo isso, a música, tudo isso faz com que a gente se desenvolva e melhore a nossa saúde de forma geral. Não só a saúde mental, mas a nossa saúde de forma geral. Então, eu acho que é isso. A minha experiência dentro do Cândido Ferreira foi tão enriquecedora, né? O conhecimento que eu aprendi lá, que hoje, há 7 meses que eu estou em casa, eu volto a participar, né? Eu começo volto esse meu lado artístico através de arte postal, né? Eu começo a mandar meu trabalho para o mundo, né? Através de arte postal e começo a participar. Eu tenho trabalho que está exposto na arte postal da Biblioteca Municipal de Campinas, atualmente, está exposto até virtualmente, tem trabalho na Casa Ímpar,
né? Estúdio Casa Ímper também. Então, assim, para mim só me fez bem, né? E eu queria falar do João Bosco, ele ficou muito feliz de eu ter voltado a trabalhar com arte, né? Eu lembro que às vezes a gente tinha alguém que ia nos entrevistar, tudo, aí falava, na fala, falava muita coisa, falou, poxa, mas você está dentro do acervo aqui, tudo, você escreve, só que você também é artista? Porque eu acho que não tinha muita aquela segurança de falar que eu sou uma artista plástica, né? E hoje eu sou uma artista plástica, abstrata, figurativa, e sou autodidata, porque eu não tive curso, sabe? Eu não cursei uma escola assim, clássica de arte, mas o que eu sei fazer, o que eu faço, foi tudo na prática, né? Foi tudo assim na prática que eu fui desenvolvendo, né? E foi tudo na prática. Interessante que na abertura dessa exposição do Estúdio Casa Ímper, um dos coordenadores, que são 3, né? É o Mirs, o Campelo e o Crânio. Aí o Campelo veio conversar comigo sobre o meu trabalho, ele falou assim que ele notou das minhas pinceladas que se parece muito com Van Gogh. Aí eu falei, mas como? Aí o João Bosco estava perto, que ele estava presente também. Sim, as suas pinceladas lembram muito o trabalho de Van Gogh. Não que são assim, uma cópia do trabalho de Van Gogh, mas o estilo das pinceladas, forçar assim, na pintura é assim. E eu passei também a fazer trabalhos em outros tipos de materiais, não só tela, não só papel, não só tinta, pincel, mas eu estou trabalhando agora arrumando um trabalho para Carlos Vergara, no Rio, lá agora não é Império das Artes, Cidade das Artes, que é feito, esse trabalho é feito uma mistura de um envelope, que é uma mistura que eu fiz de lápis de cor, giz de cera, pastel seco, né? Esse trabalho que apareceu aí, que é um balconadas da janela, que foi um trabalho premiado com participação, com um diploma, é madeira, uma madeira sobre tinta acrílica, que é uma lateral de uma gaveta de cômoda que se desmontou, eu comprei uma cômoda, eu fiz aquelas pinceladas e ficou aquele trabalho ali. Eu tenho aqui, se eu puder mostrar, aqui, esse trabalho recente, tá? Que é um trabalho que eu vou presentear uma amiga que vai ganhar neném. E esse trabalho que eu vou mostrar aqui agora, ele está lá como arte postal. É uma tábua de carne, gente. Uma tábua de carne, né? Que era da minha irmã. Ela me doou. E eu fiz esse trabalho e escrevi esse trabalho lá no Prefeitura Municipal de Campinas, que está acontecendo arte postal América Latina. E mais 2 ou 3 trabalhos em papel pequeno também. Então, assim, é gratificante para mim poder estar sempre fazendo alguma coisa. E, além disso, eu também escrevo, então sempre estar escrevendo alguma coisa é bem gratificante para mim. Depois, se tiver tempo, se eu puder declamar uma poesia minha, eu gostaria, se possível for. Muito obrigada. Obrigada, Silvana. Pessoal, a gente já está caminhando bastante na hora, né? Já são 5h15 quase. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode ir para as considerações finais. Aí a Silvana tem uns minutinhos para declamar uma poesia. E se Luciano, Marcelo, Alice gostariam de falar algumas palavras breves para a gente encerrar a nossa roda de hoje. Falar. Posso falar? Claro, por favor. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Casa Silvana. Agradecer o convite de você, Paula, conhecer pessoalmente aqui pelo online. O Marcelo Pita, que foi um companheiro da gente muito antigo, nosso Mano Beleza. Ele que nos dava aula para
soltar a soltar a voz, voz, tudo. no início da No rádio. início da rádio, foi bem legal também, sobre isso do Marcelo Pita. Uma passagem do Marcelo Pita também na Avenida na 13 de Maio, ele passando por uma pessoa assim que estava babando, bem ruim, assim, situação de saúde mental, né? Que ele é ator, né, Silvana, né? Uma representação, Uma né? representação que ele fez de uma pessoa com problema de saúde mental. Foi muito polêmico na época, eu cheguei a querer prender ele porque ele estava quase pelado lá, só, né, no projeto que ele estava fazendo lá, né, no teatro que ele fez. Então é isso, mas muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e por uma sociedade unicórnio, sem eletrochoque, sem camisa de força, um tratamento digno e humano, com todos os direitos humanos para a pessoa também. Obrigado, Paula. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Silvana. E todos, obrigado, Alice, né? Alice. Obrigado, viu, Alice? Tchau. Não sei quem vai falar, mas tudo bem, estamos aqui. Marcelo? Quem que vai, Paulo, falar agora? Eu? Achei que você fosse falar sua poesia. Você quer falar poesia para terminar, então? É? Eu acho legal. Legal. Eu acho que é legal. Fechar com poesia. Isso. Eu acho que tem tudo a ver, né? Aliás, a minha última fala é uma fala poética também. Eu quero terminar com uma imagem poética, né? Então, eu peço a licença para falar de uma imagem poética da loucura. E vou usar aqui as palavras de um grande mestre, que é o Augusto Boal, né? Um homem de teatro, né? Assim, diretor, ator, escritor, pensador de teatro. E ele tem um texto muito bacana, muito bonito, que ele fala do artista louco e do louco artista. Então, eu vou pegar essa imagem poética para falar da loucura como poesia. Ele dizia o seguinte, que nós todos somos obra inacabada, né? O ser humano, ele fala, nós somos uma obra inacabada de Deus. Nós necessitamos de movimento. E ele fala que os artistas, quando criam, e, né, quando ele cita vários artistas, eles estão reinventando a obra de Deus. E para ele, quando o louco delira, o louco também está reinventando a obra de Deus numa tentativa de organizar esse caos que é o ser humano. Nós somos um caos, né? A gente é uma multiplicidade de coisas. E ele vai falando disso e ele fecha o texto da seguinte maneira, dizendo para todo mundo assim, ó, pelo amor de Deus, não curem nunca os nossos loucos, apenas aliviem a sua dor. Para ele, Boal, o que estava errado é o sofrimento. Então, se nós pudéssemos aliviar a dor e o sofrimento dessas pessoas e deixar elas existirem como elas são, né, era isso que ele acreditava. Então, ele fala assim, não tem que curar ninguém, tem que cuidar do sofrimento e da dor. Aí ele faz um convite, pelo amor aos loucos, não abandonem pela metade o inacabado trabalho de Deus, avancem precipício adentro. Pelo amor aos artistas, sejamos todos artistas, sejamos todos loucos, sejamos artistas e loucos, e sejamos loucos artistas. Então, quero terminar essa minha fala com a fala do Boal, tá bem? Agradecer mais uma vez, é um prazer conversar com vocês. Alice, muito obrigado, né? Acho que não dá tempo, mas eu queria dizer que a experiência dos alunos aqui foi linda, tá bom? Espero que a gente consiga fazer outra vez. Paulinha, obrigado, parabéns mais uma vez. E, gente, passo a bola. Ai, amores, nem sei o que falar depois dessa coisa tão linda aí do Pinta. Eu comecei agradecendo, eu vou terminar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui aprendendo com muita gente. Eu acho que, para mim, o que eu fico, né, dessas experiências todas e dessas falas todas, que eu fico uma das coisas possíveis, né, é de que tem algumas palavrinhas que elas não podem, elas andam muito juntas, né? E quando a gente pensa em arte e saúde e trazer essas coisas, interligar essas coisas, acho que não dá para pensar em estética sem ética, não dá para pensar em estética sem técnica, não dá para pensar em técnica sem ética. Então, eu acho que essas palavrinhas aí, né, a ideia de técnica, de estética e de ética, elas têm que estar sempre
interligadas. Não adianta a gente ter uma se você não tem a outra aí junto. Então, deixar essas palavrinhas soltas aí nesse final. Para a gente ouvir a Silvana. Muito bem. Acho que talvez muitas pessoas já foi publicado no livro do Cândido, Histórias Úteis, também no jornal Candura, que é um jornal que nós tínhamos no Cândido, lá na área de comunicação. Infelizmente, no momento, não está tendo. Espero que retorne, né? Mas essa poesia, minha autoria, se chama Liberdade. Então, o título é Liberdade. Daí, com esse título, eu vou encerrar minha fala aqui. Agradecer também a participação, o convite, e quando precisarem é só entrar em contato, que eu vou estar disponível. Estando disponível, eu participo, claro. Liberdade. Quero gritar meu grito de liberdade. Quero gritar para todo mundo ouvir. Quero gritar para a sua sociedade. Quero gritar, mas nunca deixe de ouvir. Porque quando falo, sou mais um, sou mais dois, sou mais mil, sou mais a verdadeira voz da liberdade. É isso. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigada, Luciano, Alice, Marcelo. A gente encerra, então, a nossa roda sobre as tramas da luta antimanicomial. Semana que vem tem mais uma roda. Podem acompanhar lá no Instagram do Pavão. E é isso. Espero encontrar todo mundo em breve. Um beijo. Beijo. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Tchau, Marcelo. Tchau. Tchau,